Vamos retomar hoje a discussão aos prefácios que o Émile Durkheim escreve a respeito do livro As Regras do Método Sociológico. Vimos, em um primeiro momento, na discussão do prefácio à primeira edição, que o Durkheim tem a preocupação de mostrar a necessidade de se estabelecer a sociologia como ciência, ou seja, como uma área de conhecimento cujos elementos não dependem das leituras pessoais que os indivíduos possam fazer a respeito da realidade, mas, muito pelo contrário, um conhecimento que vai nascer da observação que os indivíduos fazem da realidade, da observação e da experimentação. No prefácio à segunda edição, ao livro As Regras do Método Sociológico, e estamos seguindo aqui a tradução feita pela professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, que está nesta edição de As Regras do Método Sociológico, que é a 17ª edição, As Regras do Método Sociológico. No segundo prefácio, o Durkheim vai procurar aprofundar o que ele está entendendo por sociologia. Se no primeiro momento, no primeiro prefácio, ele reivindica a necessidade da sociologia constituir-se enquanto ciência, neste segundo prefácio, ele vai estar preocupado em demonstrar qual é o objeto de investigação da sociologia. Neste sentido, ele toma como ponto de partida, neste segundo prefácio, que os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Isto está na página 16, em Algarismo Romano, da referida edição. Significa o que dizer que os fatos sociais devem ser tratados como coisas? Primeiramente, é necessário reconhecer que, para o Durkheim, os fatos sociais são as instituições, ou seja, aquelas formas de pensar coletivo que têm uma força moral no interior da sociedade. Explicaremos isto mais adiante com um pouco mais de calma. No momento é importante apenas ressaltar que, por fatos sociais, ele está entendendo as instituições. E quando ele diz que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, o que ele está reivindicando na realidade é a necessidade de, diante das instituições, assumirmos uma posição de distanciamento a fim de melhor podermos investigar o que são estas instituições. É por isso que, em vários momentos, o Durkheim vai estar falando da necessidade de nos comportarmos diante das instituições ou dos fatos sociais com exterioridade. Exterioridade no sentido de que, para compreender algo, e no caso a vida social através das instituições, precisamos nos distanciar daquelas pré-noções que formatamos ao longo da vida e que, em geral, estão imbuídas de leituras equivocadas a respeito do que é a realidade ou mesmo a respeito do que são as instituições. Para o Durkheim, esta é a proposição fundamental do método, ou seja, é necessário tratar as instituições com distanciamento. Mas ele não se limita a dizer que é necessário tratar as instituições com distanciamento. Ele vai explicar que este comportamento se faz necessário na medida em que estamos tão habituados a conviver com as instituições que não nos debruçamos, em geral, a refletir sobre o que elas representam, qual o papel que elas cumprem no interior da sociedade. Partimos, pelo contrário, da compreensão de que sabemos o que são as instituições, de tal modo que, muitas vezes, em vez de atuar em sintonia com as instituições, acabamos renegando estas mesmas instituições, considerando-as totalmente dispensáveis para a vida social. Esta vai ser uma preocupação bem clara neste segundo prefácio que o Durkheim desenvolve as regras do método sociológico. Nesse sentido, ele vai dizer que tratar os fatos sociais como coisas, com exterioridade, não significa rebaixar as ciências do homem a exemplo, ao nível de uma ciência da natureza, mas significa apenas reivindicar para a primeira, ou seja, a sociologia, um comportamento que de longa data já é adotado pelas demais ciências, isto é,
considerar os objetos com distanciamento, sem deixar que os valores pessoais interfiram na investigação do objeto. Prosseguindo seu raciocínio, o Durkheim ele vai colocar então que a coisa se opõe à ideia. Por outras palavras, os objetos, tal como existem, geralmente se opõem à ideia que temos do objeto. Conhecemos o objeto na sua superficialidade. Pensamos muitas vezes que conhecemos, seja nas ciências da natureza, seja nas ciências físicas, que conhecemos o objeto internamente, quando na realidade formulamos ideias equivocadas a respeito desses objetos. No caso das ciências humanas, o Durkheim está reivindicando a mesma posição, como já foi dito anteriormente. Significa que julgamos conhecer a vida social. No entanto, quando começamos a analisar a vida social com mais atenção, com mais profundidade, o que percebemos é que a vida social é para nós uma grande desconhecida. Neste sentido, é que ele está dizendo que a coisa se opõe à ideia, ou seja, aquilo que existe está muitas vezes em oposição àquilo que imaginamos ser o objeto que existe. Por outras palavras, aquilo que existe, em geral, difere do pensamento que temos a respeito daquilo que existe. No caso da sociologia, as instituições tal como existem, em geral, têm um sentido totalmente diverso das instituições tal como entendemos que elas existam. O que o Durkheim está fazendo aqui é uma separação, ou um princípio fundamental para a investigação. Por outras palavras, é necessário separar os nossos julgamentos pessoais daquilo que o objeto efetivamente é. É necessário separar os julgamentos que temos a respeito das instituições daquilo que as instituições efetivamente são no interior da sociedade. Daí que na página 17, ele vai colocar que a coisa se opõe à ideia, como se opõe entre si tudo o que conhecemos a partir do exterior e tudo o que conhecemos a partir do interior. Por outras palavras, quando conhecemos algo tomando a cautela do distanciamento, nós vamos ter uma leitura distinta do objeto. Ou então, quando conhecemos minuciosamente o objeto, interiorizando a compreensão do objeto, teremos também um entendimento distinto daquele que tínhamos inicialmente. Ok? Para o Durkheim, é coisa, ou seja, é objeto de conhecimento que exige a posição de distanciamento, é coisa, todo objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de maneira natural. O maneira natural aqui está no sentido de imediaticidade. Com isso, Durkheim quer dizer que nem tudo aquilo que vemos nos permite uma compreensão exata daquilo que aquela coisa é. No caso da vida social, não é porque vemos as instituições que vamos saber de imediato, através de um processo de introspecção ou de análise interna, de análise essencialmente subjetiva, não é por este caminho que compreenderemos o que aquela instituição é. É nesse sentido que ele avança. É coisa tudo aquilo de que não podemos formular uma noção adequada, portanto científica, por simples processo de análise mental. Ou seja, pelo processo do eu acho, para mim é assim, na minha cabeça é desta maneira. Este é o processo mental contra o qual o Durkheim está investindo. É lógico que ele sabe que para se produzir conhecimento é necessário o movimento de reflexão. Mas o que ele está apontando aqui é a necessidade de nos distanciarmos daquela aparente reflexão que, ao nos interiorizar o senso comum, produz a crença de que estamos fornecendo uma compreensão científica do objeto. Continuando ainda na página 17,
O Durkheim vai observar que tudo aquilo que o espírito, no sentido de intelecto, não pode chegar a compreender, ou seja, a extrair uma leitura objetiva, científica, senão sob condição de sair de si mesmo. Por outras palavras, é necessário sair da dimensão do eu acho. É necessário compreender o objeto tal como o objeto é, e não tal como eu estou acostumado a julgar aquele objeto, no caso, as instituições. E só é possível fazer isto, diz o Durkheim, por meio da observação e da experimentação, passando progressivamente dos caracteres mais exteriores, ou seja, da dimensão mais fenomênica da realidade, da dimensão mais aparente da realidade, da leitura mais superficial da realidade, ou, se vocês quiserem, do senso comum, e mais imediatamente acessíveis, que são aquelas dimensões externas do objeto, para as menos visíveis e mais profundas. Ou seja, temos que sair da aparência daquilo que vemos, para ir mergulhando através da observação e da experimentação naqueles elementos constitutivos do objeto que estamos investigando. É necessário sair da aparência e caminhar cada vez mais para a essência do objeto. É necessário sair do fenômeno e ir cada vez mais para a estrutura do objeto investigado. Com isso, Durkheim está dizendo que o objeto tem uma lógica interna. O objeto não é caótico, como muitas vezes julgamos. O objeto tem sempre uma finalidade, tem uma lógica interna. Pegando um exemplo, do ponto de vista mais geral, as pessoas, os indivíduos, têm o hábito de dizer que a política não serve para nada, em razão da maneira como eles percebem na cotidianeidade a política. O Durkheim vai estar dizendo, esta é a aparência, esta é a dimensão fenomênica. É necessário analisar internamente o que é a política e vamos perceber que, se a política ela subsiste até hoje como referencial coletivo para os indivíduos, é porque ela cumpre uma função. Então é necessário compreender internamente qual é a função que a política cumpre no interior da vida social, enquanto instituição. Tratar fatos de uma certa ordem como coisas é observar, com relação a eles, certa atitude mental, que é a postura do cientista. Seu estudo deve ser abordado a partir do princípio de que se ignora completamente o que são e de que suas propriedades características, assim como as causas desconhecidas de que estas dependem, não podem ser descobertas nem mesmo pela mais atenta das introspecções. Por outras palavras, não é por um processo de conhecer a mim mesmo e, neste processo, interiorizar a minha leitura como sendo verdadeira, independente da observação da realidade, que eu vou chegar a compreender a realidade. Aqui o Durkheim está reivindicando algo mais profundo ainda, que é o abandono das prenoções. Temos que nos comportar diante do objeto como se o objeto fosse algo totalmente desconhecido para nós. Portanto, teríamos que partir do zero para tentar investigar o objeto. Temos que partir das instituições como se elas fossem desconhecidas para nós. E, através do processo de observação, experimentação, comparação, ir compreendendo progressivamente qual é o papel que elas desempenham na vida social. Na página 17 ainda, o Durkheim vai observar, vai reforçar esta ideia, logo ao finalzinho da página 17, dizendo que os fatos constituem necessariamente algo desconhecido. E no momento em que empreendemos delinear a ciência, ou seja, compreender objetivamente o que são as instituições, temos que perceber que muitas vezes elas vão produzir um conhecimento que vai se confrontar com os nossos valores pessoais mais sagrados. O fato de investigar conduz o investigador a surpresas, porque aquilo que ele observa necessariamente não vai coincidir com aquilo que ele pensa ou pensava ser, no caso aqui, as instituições. Vai dizer o Durkheim, finalizando esta página, os fatos
são coisas ignoradas, pois as representações que podem ser formuladas no decorrer da vida, tendo sido efetuadas sem método e sem crítica, ou seja, sem observação e sem experimentação, estão destituídas de valor científico, portanto, são senso comum, são pensamento sem embasamento efetivo e devem ser afastadas. Com isso ele está dizendo sempre da necessidade de nos afastarmos do senso comum. Ok? Seguindo, então, para a página 18, na continuidade do prefácio, o Durkheim vai colocar que pode-se objetar que, sendo obra nossa, as instituições podem ser conhecidas simplesmente se olharmos, fizermos uma introspecção ou uma avaliação interna a respeito daquilo que as instituições são. Ok? Todavia, vai dizer o Durkheim, isto é um equívoco. Herdamos já feitas pelas gerações anteriores a maior parte das instituições sociais. Como não participamos de modo nenhum em sua formação, não é nos interrogando que poderemos descobrir as causas que as fizeram nascer. Mesmo colaborando em sua gênese, só vislumbramos da maneira a mais vaga e confusa, e geralmente a mais inexata até, a natureza da nossa ação, as razões verdadeiras que nos determinaram a agir. Por outras palavras, muitas vezes não conseguimos conhecer nem a nós próprios. Imagina então conhecer uma manifestação coletiva complexa como são as instituições. Se muitas vezes temos dificuldades de definir o que somos, imaginem então a dificuldade que é definir, ou que seria definir por um movimento de introspecção, o que são as instituições. Como geralmente temos um comportamento diante das instituições como se elas nos fossem conhecidas, a tendência é que, em geral, tomemos atitudes que contrariam o que são as instituições, mas julgamos que estas atitudes reforçam o que são as instituições. Voltando mais uma vez ao exemplo da política. Ao condenar a política, ao virar as costas para a política, ao dizer odeio política, os indivíduos acreditam que estão dando uma contribuição para o fortalecimento das instituições. No entanto, é o oposto que ocorre. Ele deveria lutar para compreender o que são as instituições e a importância daquela instituição para a sua existência individual e coletiva, e não virar as costas à instituição. É por isso que o Durkheim vai dizer na página 18 que muitas vezes cremos obedecer à razão e somos escravos de preconceitos irrefletidos. Na página 19, avançando a respeito desta discussão, o Durkheim vai dizer: nossa regra reivindica ou reclama do sociólogo que se coloque num estado de espírito, ou seja, num estado intelectual, semelhante ao dos físicos, químicos, fisiologistas, quando se aventuram numa região ainda inexplorada de seu domínio científico, que é a necessidade do abandono das pré-noções ou dos pré-julgamentos a respeito do objeto. E no caso do Durkheim, o objeto é a sociedade e suas partes constitutivas, as instituições. É necessário que, ao penetrar no mundo social, tenha ele, o sociólogo ou o cientista, consciência de que penetra no desconhecido. É necessário que se sinta em presença de fatos cujas leis são tão desconhecidas quanto o eram as da existência antes da constituição da biologia. É preciso que se mantenha pronto a fazer descobertas que hão de surpreendê-lo e desconcertá-lo. E isto na medida em que o pensamento científico ele vai ser uma ruptura quase que radical com o pensamento do senso comum. O pensamento científico vai aportar ao indivíduo
uma outra elaboração mental, uma outra formulação mental que vai, muitas vezes, evidenciar como que ele estava equivocado ao pautar-se pelo senso comum. O sociólogo, diz o Durkheim, ainda na página 19, parece, na verdade, se mover entre coisas imediatamente transparentes ao espírito. Tão grande é a facilidade com o que vemos resolver as questões mais obscuras. No entanto, não sabemos, na verdade, no estado atual da ciência, o que são as principais instituições sociais. Ignoramos quase completamente as causas de que dependem, ou seja, por que elas surgiram. As funções que desempenham, ou seja, porque elas resistiram e resistem tanto tempo ao longo dos séculos, ou mesmo porque elas continuam a existir como referenciais para a sociedade. As leis de sua evolução, ou seja, quais são os mecanismos essenciais que fizeram com que estas instituições fossem se aprimorando progressivamente, indo das formas mais simples àquelas mais complexas, indo das formas mais limitadas àquelas mais amplas. Existem leis gerais internas que presidem o desenvolvimento das instituições, ou seja, existem princípios gerais sem os quais as instituições não poderiam existir enquanto tais. Consideram-se os sociólogos como que obrigados a dogmatizar sobre todos os problemas ao mesmo tempo. Ou seja, o sociólogo não é obrigado a trazer verdades absolutas. O que o sociólogo deve garantir é a produção de um conhecimento que conduza a um maior nível possível de reflexão. Esperar que o sociólogo traga verdades absolutas, aquilo que o Durkheim está chamando por dogmas, é trair esta ciência que se pretende, ou que o Durkheim está pretendendo constituir naquela virada do século XIX para o século XX. Acreditam também poder atingir, em poucas páginas ou em poucas frases, a própria essência dos fenômenos mais complexos. Mais uma vez o Durkheim está apontando para o quê? Para o fato de que não é em um artigo acadêmico de 3, 4 páginas que um problema será equacionado, resolvido ou explicitado. A investigação da realidade, ela demanda sempre um estudo mais minucioso, se quisermos ser coerentes com a ciência. O que importa saber, vai encerrando o Durkheim neste primeiro item das regras, do segundo prefácio às regras do método sociológico, o que importa saber não é a maneira pela qual tal pensador concebe individualmente determinada instituição, mas sim a concepção que dela formula o grupo. Temos que entender as instituições enquanto manifestações coletivas e a importância que estas manifestações coletivas têm para o conjunto. Não é a minha impressão pessoal a respeito das instituições que vai revelar a importância destas instituições, e sim a compreensão do que, historicamente, aquelas instituições, aqueles valores coletivos significam para os indivíduos. Ela não pode ser conhecida pela simples observação, no sentido da introspecção, certo? Ela não pode, na página 20, ela não pode ser conhecida pela simples observação interior. Notem como Durkheim está a todo momento retomando esta argumentação. Porque não é através de uma espécie de conhece-te a ti mesmo que você vai atingir a compreensão da instituição. E sim, é saindo de si mesmo para observar, comparar rigorosamente e ir progressivamente extraindo conhecimentos daquele objeto que se está investigando. É preciso, pois, procurar alguns sinais exteriores, ou seja, toda a realidade ela manifesta alguns elementos mais epidérmicos, mais superficiais, mas não podemos confiar nestes elementos epidérmicos como se eles já fossem a própria ciência. Constitui um efeito. É preciso, pois, procurar alguns sinais exteriores que a tornem sensível
Ainda mais, ela não nasceu do nada, a instituição não nasceu do nada. Constitui um efeito de causas externas que é preciso conhecer para poder apreciar o papel que desempenhará no futuro. Notem que em nenhum momento, ao colocar que é necessário descobrir o papel que a instituição vai desempenhar no futuro, o Durkheim está reafirmando a posição de que ele não está lutando pela destruição das instituições, mas ele está, sim, defendendo a necessidade de compreender as instituições, reconhecendo que é impossível qualquer forma de vida social, é impossível a existência de qualquer organização coletiva se estas organizações coletivas não estiverem embasando o grupo mediante a existência de normas e regras a serem seguidas e aceitas por aquele coletivo, ou pela grande parte daquele coletivo. Neste sentido, conclui ele, à página 20, o primeiro item, e conclui o primeiro item do prefácio aqui na página 20, dizendo o seguinte: por mais que se faça, é necessário voltar sempre ao mesmo método, ou seja, a observação, a experimentação, a comparação, a historicidade das instituições, uma vez que elas não surgiram do nada, sempre buscando compreender a sua gênese, portanto a sua origem, o seu desenvolvimento e a maneira como que o coletivo se relaciona com estas instituições e mesmo as possibilidades que estão abertas de transformação destas instituições. Restaria ainda o item 2 e o item 3 deste segundo prefácio. No entanto, para não cansá-los, vamos deixar estas duas partes finais para uma próxima oportunidade. Obrigado.